Hoje vamos estar falando sobre os fundos imobiliários para você que não investe ainda, principalmente você que é iniciante, para estar conhecendo e aos poucos você pegar o gostinho pelos investimentos. Galera, estamos aqui no site do Investidor 10 e eu vou ser bem direto para vocês. Para quem investiu em fundos imobiliários aqui no Brasil, vou estar mostrando para vocês duas opções, no Brasil e nos Estados Unidos. Do começo do ano para cá, a média dos fundos imobiliários, que elas são medidas pelo IFIX, tiveram uma valorização de mais de 14%. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um gráfico da cotação dos fundos imobiliários, porque quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo em renda variável. A grande vantagem de você que é iniciante para investir em fundos imobiliários é que eles te pagam dividendos de forma mensal. Imagina, todo mês você receber dividendos na sua conta. É claro, vai depender muito do fundo imobiliário. Eles pagam próximo do dia 15, dia 20 de cada mês. Depende muito do fundo imobiliário. Vamos supor que você paga R$50 numa cota de fundo imobiliário e ele te paga 50 centavos por mês. Porque os fundos imobiliários, como que eles funcionam? Eles te pagam por números de cotas. É claro que quanto mais valor você tiver investido, mais cotas você consegue comprar. E para você que está começando, é uma oportunidade muito boa, porque os fundos imobiliários, mês a mês, tem um dinheiro pingando na sua conta corrente na corretora. Vou estar mostrando para vocês outro... Aqui, ó, galera. Quando você vai investir nos Estados Unidos, lá também tem fundos imobiliários, os famosos REITs. Galera, lá talvez não foi tão bom igual aqui. Para quem investiu nos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, na verdade, desvalorizou 6%. Ah, Jair, mas o que é melhor, investir em fundos imobiliários no Brasil ou nos Estados Unidos? Galera, eu particularmente, eu tenho um pouco aqui no Brasil e um pouco nos Estados Unidos. Isso vai depender muito. Lembrando que não fazemos indicações de investimentos, mas vai depender muito de cada perfil. Se você é mais conservador, moderado, arrojado, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu treinamento para o curso, o mapa da liberdade financeira do nosso curso Efeito Investidor. Se você tiver interesse, vai estar aqui na descrição. Galera, eu particularmente, eu gosto do IFIX, que são os fundos imobiliários aqui do Brasil. Por quê? Porque eles me trazem, todo mês tem um dinheiro pingando na minha conta. Teve uma época que eu precisei vender um carro, comprei um pouquinho de fundos imobiliários, aí eu já investi, ó, nos últimos, isso aqui é a média dos últimos 5 anos, tá? O último ano, últimos 6 meses... Últimos 10 anos, olha os últimos 10 anos quem investiu em fundos imobiliários. Quem começou a investir lá em 2016 em fundos imobiliários, além de toda essa fase aqui que você ganhou dividendos, você também ganhou a valorização dos fundos imobiliários. Porque quando você investe em fundos imobiliários, é como se você estivesse investindo em ações de grandes empresas, mas só que aqui você está recebendo aluguéis mensais. Quando você investe em fundos imobiliários, é a mesma coisa que você investir em renda variável, porque é diferente de você investir na poupança, num CDB, porque quando você investe em renda fixa, num CDB, o valor ele cresce bem pouquinho. Agora, quando você investe em ações e fundos imobiliários, esse valor varia, você coloca lá R$100, você olha amanhã vai estar 98, depois de amanhã 99, aí no dia subsequente 103, 101, esse valor ele é variável. Quando você investe em renda variável, em fundos imobiliários especialmente, você investe sempre para o longo prazo. Você nunca vai comprar um fundo imobiliário hoje para vender daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. E muito pelo contrário, quando você compra ativos de fundos imobiliários e ações, os mais grandes investidores do mundo, como Warren Buffett, eles investem para o resto da vida. Quando você vai adquirir um ativo desse, você adquire para o resto da vida. Esse é o grande segredo dos investidores em fundos imobiliários e ações. É você investir e carregar esse ativo para o resto da vida. Ficou claro, galera? Ou seja, ainda tem tempo de você pegar uma valorização em fundos imobiliários, porque isso aqui vai se valorizar muito.
que hoje a nossa atual taxa Selic ela está em 15% ao ano. E quando ela começar a cair, quando a taxa Selic ela está alta, os ativos de renda variável eles estão baixos, como fundos imobiliários e ações. Quando essa taxa Selic ela começar, muito provavelmente ela vai começar a ser cortada agora em janeiro, os fundos imobiliários e ações e quem investe em marcação a mercado também vai ter uma valorização muito e muito grande. Ou seja, agora é hora de você se posicionar com seus fundos imobiliários. Não deixe para depois. Amanhã pode ser muito tarde para você começar a investir, pois quando você investe em renda variável, você não ganha quando você vende, você ganha na compra. É exatamente isso que você ouviu, você ganha na compra dos seus ativos. Ou seja, se você comprar eles num preço barato, eles vão se valorizar muito mais. Agora, se você pagar caro nesses ativos, você vai ter muita pouca valorização. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve, compartilha. Nosso canal Efeito Investidor e até o próximo vídeo.